Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é para resolver questões. Essas questões aqui são focadas em cargos da educação, então vamos lá praticar questões da sua banca. De acordo com a resolução na questão 1, resolução 7 de 2010, que fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, são princípios éticos que norteiam as políticas educativas e as ações pedagógicas. Aqui, então, a gente precisa achar princípios éticos. Até vou anotar aqui para nós não esquecermos. Lembrem que na educação nós temos 3 princípios: éticos, estéticos e políticos. Aqui só querem os éticos e nos perguntam qual das 3 assertivas a seguir são corretas. Minha dica sempre, quando eu corrijo questões ou quando eu faço questões, circula o que a banca quer. Se é a exceção, se é o correto, se é o incorreto, para que vocês não errem. Às vezes, pela falta de atenção de ver o que a banca está perguntando, a gente acaba errando a questão. E eu falo isso até por mim. Às vezes eu leio a questão muito rápido para corrigir para alguém e eu acabo não olhando o que a banca quer. Às vezes não tem nem a resposta correta, mas não tem resposta. Ah, mas eram as incorretas e eu estou procurando o correto. Não vou acertar. Então, vamos lá. 1. Os de justiça, solidariedade, liberdade e autonomia? Sim, esses são princípios éticos. Quando eu consigo ter valores morais que me colocam como um cidadão que respeita o outro, sabendo, que o outro também tem os mesmos direitos e deveres que eu, ainda que a gente não esteja falando de princípio político, a ética envolve tudo isso. Então, esses princípios que vão ter a solidariedade, eu como um sujeito que vou ajudar o outro, que vou ser justo com o outro, que tenho a minha liberdade, que respeito a liberdade do outro, que tenho a minha autonomia e que deixo o outro ser autônomo também. O princípio ético, a gente sempre tem que se colocar no lugar do outro. Se fizessem para mim, eu ia gostar? Não, então não é ético, então não vou fazer também para o outro. A mesma coisa, se eu fizesse para o outro e ele fizesse o mesmo para mim, eu ia gostar? Não, está tudo certo, realmente. Então, tende a ser algo ético. Não vai prejudicar ninguém, não vai fazer mal para ninguém. Então, número 1, sim. Os de respeito à dignidade da pessoa humana. Respeitar o outro, se colocar no lugar do outro, também é um princípio ético. Quando eu consigo respeitar, me colocar no lugar do outro, respeito é um valor moral que nós temos, e que é passado pela nossa família, na educação familiar, que é falado também na educação escolar. E quando a gente respeita o lado humano, a dignidade que cada um tem, nós também estamos sendo éticos. Então, número 2 também está correto. Os de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania? Não. Aqui, quando a gente fala de direitos e deveres de cidadão, a gente está falando de princípio político. Esse princípio, de cidadania, de eu ser cidadão com direitos e deveres, de reconhecer os meus direitos e deveres perante a sociedade, como um cidadão, quando fala nessa perspectiva, a gente está ligando a princípios políticos. Políticos, de mudança social, de transformação de sociedade. Então, a 3, não. Delas, a 1 e a 2 estão corretas e a gente encontra na letra A de árvore, ok? Vamos para a próxima questão. Essa questão aqui fala de uma obra que cai muito para vocês em concurso público. É uma das obras da pedagogia talvez mais cobradas na atualidade por N bancas. Aqui nós estamos falando de pedagogia da autonomia, certo? Pedagogia da autonomia. Para o autor, e o autor neste caso é Paulo Freire, não há docência sem discência.
Nesse aspecto, analise as assertivas. Então, nós temos 3 assertivas e precisamos ver quais delas estão corretas. Então, docência sem discência. Não pode haver, né, o ato de eu dar aula, de ser professor, se eu não continuo sendo um aprendiz, sendo discente, me colocando no lugar de uma pessoa que está sempre aprendendo, que tem consciência do seu inacabamento. É nesse sentido que o Paulo Freire traz: não há docência sem discência. Eu ensino e eu aprendo. Eu aprendo e eu ensino. Quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. Correto, justamente, né, o que eu comentei com vocês agora. É uma via de mão dupla. Ensinar inexiste sem aprender, e vice-versa. E foi aprendendo socialmente foi historicamente, que homens e mulheres descobriram que era possível ensinar. Certo? Eu não tenho aprendizagem sem ensino, mas eu também não tenho ensino se eu não tenho aprendizagem. Então, o vice-versa é nesse sentido. E nós fomos aprendendo socialmente. Na sociedade inserida, né, que nos inserimos, a gente foi desenvolvendo aprendizado. E esse aprendizado, ao longo da história humana, essas formas que a gente foi adquirindo de pensar, de agir, a leitura, a escrita, historicamente, foram construídos para os sujeitos, para os seres humanos, que assim como a gente aprende, a gente pode ensinar. Passa para o outro, quando a gente diz que passa de geração para geração, ou seja, ensinou para o outro, da mesma forma vai acontecer na docência e na discência. Então, aqui, número 2, também está correto. 3, aprender precedeu ensinar. Ou seja, em outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de aprender. Aqui, também, mais um posicionamento correto. Por quê? A gente vai ter o aprendizado para que a gente possa ensinar. Então, precede, é antes. Como é que eu vou ensinar algo se eu não aprendi? Como é que eu vou explicar algo que eu não entendi? Então, precede, sim, o ato de ensinar. Ainda nesse princípio, essa diluição que ele fala é na experiência do aprendizado que eu também vou ensinando. Eu estou aprendendo e eu já posso ir ensinando aquilo que eu aprendi. E esse caminho, que é uma via de mão dupla, nunca para de acontecer. Por isso que ele diz que se dilui nessa experiência que a gente tem dentro do aprendizado. A gente aprende, inclusive, a ensinar melhor, a criar outros meios de ensino. Conforme nós estamos melhores em alguma coisa, a gente ensina melhor outras coisas. Então, todas as nossas assertivas estão corretas e a gente encontra na letra D, de Deus, em homenagem à minha prima Abigail. Vamos para a questão de número 3. A questão, então, está falando também do nosso querido Paulo Freire. Também é uma obra, por isso que eu digo para vocês, tá? Aqui é a pedagogia da autonomia, mais uma vez, não é só a pedagogia da autonomia que cai, mas o Paulo Freire, ele cai em diferentes perspectivas. Eu até vou mostrar para vocês aqui numa outra, né? Ele cai como uma concepção pedagógica, como uma crítica a outra concepção pedagógica. Trazem os livros em perspectivas de educação também, dentro da linha de concepção educativa do Freire. Então, a gente precisa estar atento nesses detalhes na hora de interpretar uma questão dele. Questão 3. Considerando que, para o autor, ou seja, Paulo Freire, ensinar exige rigorosidade metódica, assinale a alternativa, olha ali, incorreta. É justamente nessas que a gente precisa prestar mais atenção. Por quê? Tem 5 assertivas. Das 5 assertivas, nós queremos apenas a incorreta. Só a incorreta. Então, 4, desculpem, vão estar certas. Teoricamente, se a banca não errou, né? Rigorosidade metódica é o rigor, o compromisso de seguir
o seu método de ensino, alinhando teoria e prática, compreendendo que o ato de pesquisar faz parte do processo educativo. Esse rigor me faz voltar à minha prática pedagógica para verificar se ela está adequada ou não, né? Refletir sobre ela para melhorar, para contribuir com o processo de desenvolvimento do aluno. O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando. Sim, assim como o educador, com a sua prática, ele também olha com um olhar crítico, quando ele está trabalhando com os seus alunos, ele tem o dever de reforçar o lado crítico dos seus educandos. Então, a partir daquilo que ele desenvolve, ele é democrático, ele vai ter a democracia, ele vai ter a participação, ele vai ter o senso crítico trabalhados dentro da sala de aula. Essa está correta. B. A rigorosidade metódica tem tudo a ver com o discurso bancário transferidor de conteúdo. Aqui, além de ela estar errada, eu consigo mostrar mais uma coisa para vocês, né? A rigorosidade metódica não tem nada a ver com o discurso bancário, tendo em vista que ela vai dentro de uma concepção de educação libertadora. Nós estamos falando do Paulo Freire. Concepção libertadora. O Paulo Freire e as questões que trazem de Paulo Freire, muitas delas fazem crítica ao ensino tradicional, que o Paulo Freire chamava de educação bancária. Então, todos os termos que ele traz para nós como importantes no ato de ensinar, ou seja, ensinar exige rigorosidade metódica, não vão ao encontro, não são iguais à educação bancária. Bancário de banco, de depositar conhecimento na cabeça do aluno, igual depósito de dinheiro, é nesse sentido. Então, aqui está dizendo que rigorosidade metódica é a mesma coisa que fazer o discurso bancário, de transferência de conhecimento? Não. Aqui, a rigorosidade metódica, bem pelo contrário, vê com crítica à prática pedagógica, trabalhando também com crítica com o seu aluno, no sentido de ele desenvolver o senso crítico. Então, não tem nada de bancário na rigorosidade metódica. Essa está incorreta. O que a gente faz? Olha todas para ter certeza que é só a B. Ensinar se alonga a produção das condições em que aprender criticamente é possível. Sim. Então, aprender e ensinar, via de mão dupla, aprender criticamente se dá também pelo ensino crítico. Então, essas condições são dadas pelo ensino que se oferece. Assim como a gente oferece o ensino bancário, o lado crítico não vai ser trabalhado. A educação tradicional não trabalha o senso crítico do aluno. Então, letra C, correta. D. A rigorosidade metódica implica ou exige a presença de educadores e educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Sim, está falando, né, de nós e dos nossos alunos. O senso crítico, de instigar, de inquietude, eles também rigorosamente curiosos de querer saber mais, a persistência, tudo isso faz parte desse rigor que está no ato de ensinar e de aprender. Correto a letra D. E E. Nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado, ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Sim, né? Aqui a gente vai falando que o educando, o nosso aluno, vai se transformando em sujeito real, em sujeito que está numa realidade, em sujeito que está ali interagindo, que está ali agindo, que está ali transformando a partir daquilo que ele aprende e que ele também ensina. E o educador está ali ao lado dele, também aprendendo e também ensinando, transformando, recriando, refazendo situações. Letra E, correto também. Nossa questão incorreta é a letra B de bola, ok? Vamos para a próxima questão.
Questão de número 4, está falando de Moacir Gadotti, também uma obra muito cobrada por várias bancas, que é a História das Ideias Pedagógicas. Dica, tá? Dependendo do que se trata, se ele não está falando de uma linha específica nessas histórias das ideias pedagógicas, a gente pode pensar no Gadotti muito parecido com Freire, né? Ele bebe muito lá em Paulo Freire nas suas escritas. A gente consegue ver ali nitidamente nos seus escritos, nas suas produções, Paulo Freire. Então fica a dica aí. Questão 34. Com base na obra História das Ideias Pedagógicas de Moacir Gadotti, sobre a teoria e a prática, analise as assertivas e a gente precisa encontrar as corretas. As erradas não nos servem aqui. 1. A teoria da educação tem por missão essencial afastar-se da prática. Aí a gente vai pensar, né? Aqui não está falando de uma ideia pedagógica em si, está falando de um contexto geral. Quando a gente fala o tempo todo em educação, não é um alinhamento da teoria com a prática? Andar, né, juntas, conseguir fazer esse casamento perfeito? É nesse sentido que a gente trabalha. E não afastá-las uma da outra, né? Não deixá-las distantes uma da outra. A teoria e a prática serem trabalhadas de maneira indissociável. Ou seja, número 1 não é correto. 2. Realizando a ligação da teoria com a prática, o pensamento torna-se vivo. Olha a diferença agora. Quando a gente liga o ato da teoria com a prática, com a experiência, aí o pensamento se torna vivo, porque ele sabe para que ele vai usar aquela teoria no contexto de vida, na prática social, no mercado de trabalho. Se torna vivo porque tem a ação e ver aquele conhecimento em ação. Então, número 2, correto. A ligação entre teoria e prática é fundamental para a educação. É o que a gente mais fala nos tempos atuais. Mostra para que serve esse conteúdo. Quando a gente fala de competência na BNCC hoje, que vem bem depois desse documento aqui, dessa obra aqui, a gente fala de sujeitos que precisam se tornar competentes para a sociedade, são sujeitos que sabem usar o conhecimento teórico que aprenderam na escola. Mas para a gente construir a competência, a gente trabalha habilidades, e essas habilidades são justamente trazendo teoria e prática para que quando eles cheguem no mundo do trabalho, quando eles cheguem na sociedade e precisem se virar, eles saibam utilizar aquela teoria, porque aquilo foi trabalhado com relação à prática na escola. Para que serve esse conteúdo, professora? Para que eu preciso aprender matemática? Por que isso é importante na minha vida? Por causa disso. Olha, vamos fazer uma resolução de problemas. Vamos fazer um estudo de caso. Então, 3 também está correto. Corretas temos só a 2 e a 3, e a gente encontra na letra B de bola. Vamos para mais uma questão. Questão de número 5. Olha aqui, Paulo Freire, outra obra, A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se complementam. É uma obra bem bacana, que fala, né? Não posso dar a resposta ainda, deixa eu ver. Posso dar a resposta. Posso falar aqui, que não estou dando a resposta. Que fala da leitura de mundo e da leitura de palavra, que é ampliado para as pessoas ao se alfabetizarem. As pessoas têm uma leitura de mundo, ou seja, né, compreendem ao seu ponto de vista a sociedade, a comunidade que estão. Quando a gente dá a leitura da palavra, alfabetiza, essa visão de mundo também se amplia pelas possibilidades que a alfabetização traz para ela. Então, ela amplia não só a leitura da palavra, que é o ato de ler e escrever, mas ela amplia a visão de mundo pelas perspectivas reflexivas que o ato da leitura, que o que ela vai acessar pelo mundo letrado, ela vai poder ter. Pelas perspectivas que agora surgem por ser alfabetizada. Então, de acordo com Paulo Freire, na obra A Importância do Ato de Ler, em 3 artigos que se complementam, quanto mais consciente um povo faça a sua história, tanto mais o povo perceberá com lucidez as dificuldades que tem a enfrentar no domínio econômico, social e cultural. Isso, né, do povo ter lucidez, perceber a sua realidade, fazer leitura de mundo reflexiva, é um processo de alienação?
É um processo permanente da libertação? É uma ilusão de liberdade? É a influência da genética e do meio ambiente? É a variação religiosa da fé? Gente, quando a gente fala de Paulo Freire aqui, né, tá bem claro, libertadora. Nós queremos uma educação libertadora, que emancipe esses sujeitos, que transforme essa sociedade. Ou seja, toda vez que a gente amplia a visão de mundo, a gente dá um outro olhar para esse aluno, passa, às vezes, né, de oprimido para um sujeito emancipado, livre, que está num processo permanente de libertação. A libertação vai se ampliando conforme eu também vou aprendendo mais, vou sabendo mais, vou refletindo mais. Então, o ato de ler fala nessa perspectiva, né, de ampliar a visão de mundo, de transformar o ponto de vista desses sujeitos a partir da leitura da palavra. Então, questão número 5, letra B de bola. Na sequência, a gente continua falando de questões, vai para a questão número 6, e vai falar ali das diretrizes curriculares nacionais de educação básica. Até a próxima aula.